ND10 Podcast. Nunca deixe de sonhar. Bem-vindos ao primeiro especial do ND10 Além das Quatro Paredes. Sim, hoje é o primeiro especial. Nós estamos muito felizes de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês. A gente está aqui na cidade de Sorocaba. Onde a gente veio gravar uma pessoa que é sensacional, uma pessoa incrível, tem uma história que vai trazer aqui para vocês que, se não tocar dentro do seu coração, se não motivar os objetivos que você tem na sua vida, aí, meus irmãos, aí vocês vão ter que rever o conceito de vocês. Senhoras e senhores, sonhadores, nós estamos aqui hoje com o meu irmão Thiago. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, aqui na sua cara. casa, em Sorocaba. Imagina. Eu que agradeço pela oportunidade. Irmão, eu quero agradecer você por estar dando essa oportunidade pra gente, uma oportunidade que a gente tem aqui dentro do ND10, com a sua história. Eu te conheci ali através do esporte, jogando futebol, né, na Varda, assim, mas na verdade ali a gente tava num jogo de brincadeira entre amigos ali mesmo, né, onde era o jogo na Varza, lá no ABC de São Paulo, lá em Santo André, quando eu tive esse primeiro contato com você. E você, tipo, já me compartilhando algo assim na sua vida, eu já fiquei impactado na época. Sim. E hoje, quando você viu, o Thiago, quando viu o nosso projeto aqui do ND10, se encantou sobre aquilo que a gente tá falando. E quando ele começou a me contar mais detalhes da vida dele, aí, meu irmão, falar pra você, eu fiquei impactado. Que história que você tem de vida, que história que compartilhar que você tem. Muito obrigado mesmo por estar aqui, abrindo esse espaço pra gente, pra contar um trechinho assim da sua história que, sim, como eu te disse, as pessoas precisam ouvir aquilo que você tem para entregar, mano. Amém. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns por esse programa, por esse quadro que você está fazendo, que eu tenho certeza que é algo de Deus na sua vida, nas nossas, né? Nossa intenção é a mesma, tentar, né, fazer as pessoas enxergarem a vida de outra forma. E, cara, vamos para cima, vai ser maravilhoso. Sim, é isso. Então, o ND10 justamente é isso, a gente sair daquele ambiente de estúdio, trazer para um ambiente mais confortável das pessoas. Eu quis fazer esse primeiro especial com você, que a gente estava conversando, porque eu vi que é isso que a gente precisa. As pessoas precisam ouvir e ter aquilo de combustível, que é a motivação que tem através da sua vida. E você, meu irmão, tem muita história, viu? Eu quero começar aqui, quero que você se apresente pra gente, meu irmão. Que nem eu falei, você trazer lá da sua raiz, onde que você nasceu, de onde que você veio. Por favor, abre esse coração pra gente. Já começa já a falar de como foi lá o início do Thiaguinho, até virar o Thiagão. Irmão, eu cresci no extremo leste de São Paulo, na zona leste, Itaquaquecetuba, né? Convivi lá muitos anos. Depois fui pra zona leste de São Paulo, na Penha, né? E uma infância bem diferente, vamos dizer assim, difícil, né? Eu vivi uma realidade bem complicada na minha época, mas eu achava aquilo normal porque eu estava crescendo, né? Um pai envolvido em algumas situações, a mãe ali junto, né? Mais especificamente uma vida muito próxima do crime. E eu cresci achando que aquilo era normal, porque era o meu pai, né? Então, assim, eu presenciei muitas coisas, cara. Muitas coisas. Mas hoje, sendo pai, né? Eu acho que Deus me deu esse discernimento de como não ser. Eu amo meu pai, amo minha mãe incondicionalmente. Só que eu acho que isso já é algo que Deus, essa percepção que Deus me deu. Você vai viver tudo isso para que você veja como não ser. Para que você seja alguém melhor para o seu filho. Então, cara, assim, eu acredito que por mais difícil que tenha sido, já fazia parte de um propósito. Já fazia parte de um propósito. Então, assim, aí eu cresci, já despertei a minha paixão pelo futebol muito cedo, porque meu pai era goleiro de base, né? Eu vou falar pra você, não era bom não. Não era bom. Mas eu gostava muito. Porque diante da realidade que eu vivia, era uma válvula de escape, o futebol. Entendi. Entendeu? Peraí, meu irmão, só pra recapitular aqui, pra gente não perder. Você veio então lá do extremo leste de São Paulo, Itaquá. Depois vocês foram pra Penha.
Exatamente. E aí que eu quero entrar já no outro ponto aqui. O Thiago, você viu que ele já compartilhou de início, ele teve os pais dentro do mundo do crime. Irmão, isso me chamou atenção quando a gente estava conversando. Sim. Eu fui pautando aqui algumas situações da sua história. Meu irmão, ali, trazendo ainda, até depois de chegar na sua juventude, aquele seu escape que você teve, adolescência e Sim. juventude, que o esporte já trouxe para sua vida. Como que foi assim, crescer? Quero que você fala, crescer nesse mundo junto com seus irmãos, quero que você fala quantos irmãos vocês são também, quero que você Sim, cite seus sim. irmãos aqui. Como que foi assim, meu irmão? Você já falou que foi natural, que você era um ambiente meio que natural para vocês, mas como que foi chegar até a sua adolescência, até a sua juventude, nesse mundo ali com seus pais? Quero que você compartilhe como que foi ali, na criação de vocês, como que foi ali dentro? Quem que deu todo o suporte para vocês crescerem ali? Sim. Olha, é até emocionante falar disso para mim, porque a minha avó, Francisca, mãe da minha mãe, aquela crente pentecostal, da saia até aqui, tá ligado? Cabelão, aquela que passava dias no monte, jejum, orando, jejuando. Durante muito tempo da minha vida, o que acontece? Minha avó tinha a casa de cima com o meu avô, e tinha a casa embaixo, do fundo, né? Era onde eu morava. Meu pai e minha mãe saíam, né, para fazer as coisas que eles faziam na época, e eu ficava lá sozinho, preso, trancado. E a minha avó estava sempre lá dando suporte. Ela descia com a Bíblia, café com leite no copinho americano, pãozinho na chapa, e batia no meu falando assim, você vai ser um profeta. Eu declaro sobre sua vida, você vai ser um cara que vai proclamar a palavra de Deus. Então, o suporte espiritual foi a minha avó. Eu tive esse suporte, esse cuidado. E a minha avó sabia de muitas coisas que os meus pais faziam. Só que ela guardava. Olha que mulher de fé, irmão. Só que o que acontece? Ela guardava para ela, porque se o meu avô descobrisse, colocava minha mãe e meu pai para fora. O que seria do Thiago? Então a minha avó. Sabe aquele filme Quarto de Guerra? Sei. Ela tinha um quarto de guerra. Poder da oração. Tá ligado? Ela orava, jejuava, ocultava as coisas por proteção a mim. Pra já fazer o bem pra você. Pra já fazer Te o bem, blindando. exatamente, me blindando. Então, quem me deu essa percepção? Lembra que eu falei no começo que pra mim era normal, mas quem foi me dando a percepção de que aquilo talvez não era tão legal quanto parecia ser, porque a vida do crime ela tem essa ilusão, tá ligado? Uma ostentação, as minas, os bailes, passa essa falsa sensação de liberdade, né? Tinha a dona Francisca ali pra ti. A dona Francisca, filho, não é bem por aí. Ah. Olha o que Deus tem pra nós. Aí, irmão. Mulher sabe, Entendeu? sabe, né? Nossa, ela foi assim fundamental pro Thiago que eu sou hoje. Na minha Bíblia eu tenho uma foto dela dentro dos, né? Eu quero ver. Indo um pouquinho pra frente, mas já voltando. não, Quando eu sim. tô dentro dos presídios, eu faço questão de mostrar isso aqui é minha avó. Então, Sim. cara, rapaziada, Legal. a avó de vocês, a mãe de vocês orando por vocês. Então, assim, a minha avó foi esse suporte espiritual, sempre intercedendo, sempre orando. Mas foi uma transação difícil, porque muitas coisas aconteceram. Eu presenciei muitas coisas. Cara. E você tem irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos. Dois irmãos. Vocês são em 3. Somos em 3 irmãos. 3 irmãos. Vamos. Diogo, metido a zagueiro, não dribla um cone, mas chuta até trave. Aí, Diogão, você vai ver isso, depois você cobra ele, tá? Ele que tá falando. E tem um cara chamado Lucas Lima. Esse aí já sei um pouquinho da história Esse cara, você tem que chamar ele pra trocar umas ideias, porque ele é 1000 grau, irmão. Aí, Luquinhas, por favor, hein? Testemunho vivo. Ele não me dá muita moral, não, mas eu dou moral pra ele. Mas, enfim, ele é um cara que lutou, né, pela vida, num acidente gravíssimo de moto. E, de resumo, hoje ele é um atleta paralímpico, representa o nosso país. olha isso. Olha a bagagem que esse meu irmão traz ao redor dele, através da vida dele. Falando que é só o início. É só o início. Irmão, você falou dos pais, é uma outra pauta que eu quero trazer aqui, que as pessoas têm que entender quem que é o Thiago Lima. Sim. Você também, infelizmente, passou por esse mundo, o mundo do crime, né, meu? Sim, sim. Quero que você conta como, eu sei que fez parte da sua vida, mas como que você viu que estava inserido nesse mundo, irmão, que é hoje totalmente contrário do que é você hoje, sabe? Do que você prega. Sim. Sobre a verdade que Deus tem através da sua vida. Como que foi, irmão? Como que você estava inserido nisso? Sim,
é como eu falei, Você era novinho. tinha 16 para 17 anos, né? Então, as amizades do meu pai, Campo de Várzea, a gente sabe, né, que tem, né, muitas histórias envolvidas. Então, eu me deixei levar por aquela situação porque era o caminho mais fácil e também porque eu não tive o suporte, né? O quanto é importante. Por que que as pessoas falam que hoje em dia é difícil você criar um filho? Porque nós temos que ser o que a gente quer que ele se torne. Como eu posso falar pro meu filho, filho, não fuma. Ele entra na sala, eu tô com cigarro na boca. Então, Que autoridade você vai ter. exatamente. Então, tipo assim, eu via o respeito que o meu pai tinha, né? Os amigos, fartura. E eu falei, pô, eu quero isso pra mim. Pô, se pro meu pai é legal, pra mim também é. Então eu queria aquilo. Mas era uma ilusão, então eu acabei me envolvendo, né? Então, assim, tráfico, roubo, foram muitos livramentos, cara. Foram muitos livramentos, assim. O crime ele é fácil pra você entrar, mas pra você sair que é difícil. Mas durante todo esse tempo, eu sentia que a mão de Deus era sobre mim. Sabe? Já teve situações assim, tipo, o policial apontar a arma pra mim, atirar e a arma não disparar, irmão. Tá ligado? E, tipo, hoje você pergunta pra um policial, pra um agente, qual que é a probabilidade disso acontecer, cara, é zero. É zero. Só que o mundo do crime ele te passa percepção, porque isso foi uma situação que eu tentei desenrolar. E quando eu voltei pra quebrada, pô, Thiago, você é o bichão. Que é isso, mano? Você é ponta firme, a gente pode contar com você. Então me trouxe aquela falsa sensação de eu sou embaçado, eu sou um cara. Entendeu, irmão? E não tinha a visão que eu tenho hoje. E na verdade eu não sou ninguém sem a misericórdia de Deus. E foi isso que ele fez. Então foram vários os livramentos. Você ficou nessa vida até quantos anos, irmão? Até os 25, 26 anos de idade. 10 anos. 10 anos. Eu saía, voltava. Saía, voltava. Talvez pelas dificuldades financeiras e algumas situações da minha vida, eu sempre vi aquilo como uma saída. Um caminho mais fácil, né? Um caminho largo. Sim. Né? Mas até que um dia Deus usou uma irmã da igreja para falar que, olha, Deus diz para você hoje que o inimigo já cavou sua cova. Você precisa se posicionar. E o nascimento do Pedro foi Nossa. Então, meu irmão, você tava contando, isso aí foi forte, hein, meu irmão? Ele só apontar a arma pra você e não Sim. disparar. E na minha percepção, nessa situação, o que eu fazia? Eu tava de moto, falei, vou correr em zigue-zague pra dificultar a mira do cara. Olha só as ideias, mano. Você, assim, você vê, tipo, achando que era um Matrix. Entendeu? Essa foi uma história que te marca bastante. Me marca bastante. É uma das histórias que mais te impactou, né? Com certeza. Porque hoje, com o entendimento que eu tenho, eu falo, foi Deus, cara. Não foi o Thiago humano. Eu não sou ninguém, foi Deus, cara. Que é um milagre, mano. É um milagre. Fala, um milagre palpável, mano. Exatamente. Meu irmão, é aí que eu quero entrar quando já começou a ter uma vida transformada, quando Deus começou a tocar no seu coração, assim, já tocava no seu coração já há muito tempo, quando você começou a perceber que Deus estava entrando na sua vida. Foi então já partindo aí pro Pedro, foi quando essa irmã viu essa visão e veio já o seu filho. Exatamente. O Pedro, ele foi o ponto de equilíbrio que me faltava. Eu acho que o filho na nossa vida é aquela percepção que a gente tem que ter de se conscientizar que é uma vida que depende da gente. Eu acho que Deus faz a gente sentir de fato aquilo que está na palavra, amar o próximo mais do que você, amar o próximo como a si mesmo. Porque eu amo meu filho de uma forma assim que eu não sei te explicar. E esse amor que eu sinto por ele fala, cara, isso não é nada perto do que Deus sente por ele. Você entende? Então, tipo assim, eu acho que Deus falou assim, eu tenho que mandar esse cara, eu tenho que mandar o Pedro pro Thiago para salvar a vida dele. Então, ele é um Deus tão maravilhoso que ele cura suas dores através do amor. E ele me deu o Pedro, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Então, assim, através do amor eu vou mudar a sua mente. Porque você mudar de vida, você se tornar um verdadeiro cristão, é mudança de mente. E Deus mudou minha vida através do amor pelo Pedro, cara. Porque ele sabia o que ele precisava me salvar. E ele sabia de tudo que eu ainda ia passar. E quando eu tô assim, aí eu olho pro Pedro e eu volto.
Não, eu preciso ser firme, eu tenho filho, né? O que ele vai achar de mim? Eu me preocupo muito com isso. E não tem nada mais gostoso, e eu declaro em nome de Jesus que você vai ouvir isso. Pai, eu quero ser como você. É isso que eu ouvi do meu filho, cara. Então, a gente vai nos campos de várzea, por mais que eu não jogue mais futebol, ele vê os caras comentando, pô, mano, seu pai era craque, seu pai jogava muito. E, pô, pai, eu quero ser igual a você. Eu falei, filho, eles gostam muito do pai, eles estão exagerando um pouco. Mas o Pedro foi aonde eu comecei a sentir e poder ver o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é expresso através das pessoas que ele coloca nas nossas vidas. Uma esposa de honra, um filho que te respeita e que te coloca no eixo, cara. Então foi através do nascimento do Pedro, né? Que lindo, meu irmão. E já falando do Pedro, eu quero que você fala pra gente. Já falou algumas coisas do seu coração, meu irmão, pro Pedrão ouvir isso. O que ele representa pra sua vida? Olha aí o Pedro, cara. Eu só tenho tamanho, se eu chorar vocês não ligam não, tá? Tá na sua casa, meu irmão. Eu e o filho, a gente passou muita coisa junto, eu e o Pedro, sabe? Muita coisa junto. E teve um momento assim que eu precisei de força, eu não tinha. Eu buscando em Deus e eu vi o meu filho me ajudando. Falei, cara, ele, pai, você consegue, você é forte. O Pedro representa pra mim uma parte importante da minha melhor versão. Como homem, como pai, como filho de Deus. É isso que ele representa pra mim. Chama, filho. O Pedro é a melhor coisa que Deus fez na minha vida, cara. Nossa, ele é sensacional. Primeira vez que eu vi ele cantando o hino nacional de chuteira, jogando bola, eu falei, Senhor, é demais. Aí ele fazendo gol, apontando pra mim, imitando o CR7, sabe? Sim, eu falei, nossa, que todos os homens possam ter esse prazer, cara, esse sentimento, assim, sabe? Que lindo. Aí, Pedrão, você é Te amo, maravilhoso. Olha o que você representa pro seu papai. Continua firme. Persevere, acredite nos seus sonhos, meu irmãozinho. Amém, Bom? amém. Meu irmão, que lindo, mano. Aí começa já a vir o Thiago já transformado. Exato. Meu irmão, você. Vocês estão entendendo, pessoal, que é. Olha a infância do Thiago. A base dele, pai e mãe, no mundo do crime. Aquilo pra ele, pros irmãos, um mundo normal, natural. Ele compartilhou aqui como que foi durante essa história nesse mundo do crime, como que foi a criação dele, entendeu? A dona Francisca como um anjo de Deus ali, blindando já, intercedendo pela vida dele. Então, gente, e olha o que ele já tá relatando pra gente aqui já, entrando nesse Thiago transformado. Meu irmão, depois que você teve ali essa transformação ali, tipo, você já entendeu, falando, não quero mais essa vida pra mim. Você conta já começando, já entrar pra essa sua parte esportiva, o Thiago que sempre jogou futebol, o Thiago inclusive vai compartilhar aqui com a gente, ele já foi profissional do futebol também. Como que era nesse mundo meio que paralelo seu, de quando você estava naquele mundão? Como é que foi, meu irmão, isso? Na sua vida, o esporte, que você compartilhou aqui no começo do seu pai, já veio ali do seu pai mesmo querendo. Ele tinha aquela vida de loucura dele, mas estava ali, você já ensinando vocês ali no esporte. Sim. Começou assim. Até você se tornar profissional e depois você falar, chega. Exatamente. Foi justamente isso, assim, através do meu pai, né? Eu sempre gostei muito de futebol. E meu pai sempre foi muito fã do Romário. Sempre fã do Romário. Então, assim. Tava ruim de ídolo, hein? Tava ruim de ídolo, né? Então, assim. O futebol, para mim, ele era também uma ferramenta, assim, sabe? Eu meio que me desconectava dos problemas, daquilo que estava acontecendo na minha vida, né? E através do surgimento do Pedro. Então, Deus foi moldando a minha vida através do esporte. Depois do nascimento do Pedro, eu me identifiquei muito com o futebol e gostei muito, gostava muito de jogar. Não só pelo ato físico, mas pela paz que me trazia. E, cara, eu nunca fui um cara muito habilidoso, mas eu sempre fui muito esforçado. Eu treino há mais de 16 anos. Hoje específico para musculação, mas, cara, sempre treinei, sempre me cuidei, voando. E, cara, a constância te leva à excelência. Fato. Então, de tanto que eu treinava, uma hora eu consegui ficar bom e fui me destacando na várzea, né?
Joguei em muitos times em São Paulo e só que o que acontece? Chegou um momento na minha vida dentro do esporte que eu tinha que tomar as decisões. Eu tinha 2 leões dentro de mim, eu tinha que escolher quem alimentar. Qual leão alimentar? Então na várzea tinha as conexões com outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu estava me batizando na igreja. A palavra de Deus fala, né? Melhor que você seja frio do que ser morno. Eu estava mornão. Tava ali, não, eu consigo fazer o que o futebol me oferece e tá na igreja, tá suave, né? Então, assim, o futebol ele foi essa ferramenta para mim. Então, eu joguei futebol de várzea durante muitos anos, né? E todo mundo fala, pô, Thiago, você tem condição de algo profissional. Você é um cara esforçado, você não bebe, você não fuma, você é um cara família, você tem tudo, né? E, cara, abrindo já pro futebol profissional, né? Um amigo meu, Wellington, abraço, Wellington. Valeu, velho. Ele já estava na Alemanha, né? E ele sempre foi muito bom jogador, jogando no profissional. E ele simplesmente, cara, ele foi curto e grosso. Thiago, é o seguinte, mano, tem uma oportunidade aqui na Alemanha. Você vai começar no time B do Rússia, né? Uma cidade que fica ali a 30 minutos, mais ou menos, de Frankfurt, Bonheim, onde era o centro de treinamento, o CT do clube. E ele falou, cara, vem pra cá. Vem pra cá, tem oportunidade pra você, fiz a sua propaganda tal. Só que o que acontece? O clube já estava me observando há muito tempo, cara, eu não sabia. Justamente para saber qual que era a minha conduta. E foi um momento onde eu falei assim, eu estava passando por muitas coisas na minha vida, eu ainda estava na igreja, mas inserido com coisas erradas, tá ligado? Então, se a gente não toma as decisões, Deus nos força a tomar. Né? Ou a gente vai pelo amor ou pela dor. Hoje eu prefiro ir pelo amor. Sim. Tá ligado, irmão? E tipo assim, eu coloquei Deus à prova. E ele é tão misericordioso, mano, que mesmo assim ele olhou. Porque eu imagino Deus olhando pra mim e falando, quem é você, cara? Depois de tudo que eu já fiz por você, você ainda tá me pondo à prova? Ele falou, mas eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor é Deus, abre uma porta no futebol profissional pra mim. Isso num domingo. Com 27 anos. 27. Com 27 A última anos, carta. irmão. Tipo, Leandro Damião, esses caras. Né? E o que acontece? É muito interessante, eu vou tentar abreviar, mas são detalhes, cara, ricos. E o que acontece? Isso num domingo. Em Guarulhos, no campo 18 de fevereiro, na Vila Galvão. Aquele campo de terra, irmão, que quando você toca a bola, a areia sobe, que você não consegue enxergar o cara que tá a 1 metro de você. É tipo o fundo do rio quando seca. Irmão, no outro domingo eu tava na Alemanha. Thiago, a gente precisa que você esteja aqui. Uma semana, porque o campeonato que eles iam disputar. O campeonato que eles iam disputar precisavam de 26 jogadores inscritos. Só que o Thiago era um jogador bom e barato, sem registro no BID, e eles não podiam contratar jogadores de outros clubes, porque já estava todo mundo com o contrato fechado. Entendeu? Só que o que o Thiago tem a ver com isso? Nada. A mão poderosa de Deus agir, irmão. No outro fim de semana eu tava na Alemanha. Olha Deus te respondendo a sua oração. Depois daquele dia eu falei, Senhor, o Senhor é Deus mesmo. Misericórdia, cara. Só que quando eu cheguei lá foi difícil. A adaptação, mas principalmente a qualidade, né, técnica. O futebol alemão ele é muito dinâmico. Com a bola no pé eu desenrolava, mas irmão, perdido. As táticas, posicionamento. Não entendia nada. Não tive base, né? No primeiro treino eu vomitei o campo todo. O treinador turco. Thiago, isso catástrofe. Os caras me chamavam lá de o do terrão. E aí, do terrão? Eu de bicicletinha no campo, os caras chegando de Lamborghini, Mercedes. Mas eu falei, o Deus que me colocou aqui não vai me deixar ser envergonhado. Eu tô aqui por ele, por causa dele. Então, cara, assim, comecei a treinar no time B. No time B eu fui me destacando, aí eles me colocaram pra jogar no time A. E foi onde eu assinei meu primeiro contrato profissional.
Top, Porque velho. o que aconteceu foi o seguinte, os times das cidades ao Você passou redor, por todo, você começou a se adaptar. eu comecei a me adaptar. Aí eu falei assim, mais habilidoso que eu tem muitos, mas que vai treinar igual eu, vão ser poucos. Então eu falei, se tiver que, mano, comer grama, eu vou comer grama. Porque eu ouvi no começo algo que muitos querem e que muitos têm medo. Essa é a questão do posicionamento. Porque o treinador do time B, o Evandro, que era auxiliar do time principal, ele falou assim, só depende de você. Nessa hora, irmão, você vê quem é homem e quem é menino. Mas só depende de mim, então eu vou. Cara, fui com a cara e a coragem. Morrendo de medo dentro do avião, com as turbulências lá. Falei, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, chegamos e foi uma bênção, assim. Então, fiz meu primeiro contrato profissional. Só que aí que entra o detalhe da história, irmão. Era o que eu queria. Mas será que era o que Deus queria pra mim? Essa é a grande já começou a diferença. Porque, tipo assim, eu voltei e teve a questão da pandemia. Cara, os países europeus já isolou tudo. Aham. Quem tava ficou e quem voltou não conseguia mais voltar. Eu não consegui mais voltar para a Alemanha. E para mim entender isso? Foi uma passagem curta. Mas hoje eu entendo que assim, eu tenho o poder de eu fazer o que eu quiser na sua vida. Só que você tem que estar no centro da minha vontade, não da sua. E quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, que a sua vontade... Cara, isso é algo que poucas pessoas têm coragem de falar, mas é que é necessário falar. Deus, faça da minha vida a sua vontade. Deus começou a fazer assim, irmão. Arrancar tudo. Arrancar tudo. Arrancar tudo. Então, assim, o futebol foi algo que me trouxe pessoas maravilhosas. Me trouxe memórias incríveis. Foi uma ferramenta para também me tirar daquele mundo que eu vivia e eu ver que eu tinha uma identidade. Eu me senti importante ali por conta do que eu conseguia desempenhar. Fiz amizades que eu levo para minha vida até hoje. Você é uma. Através do futebol. E olha onde Deus nos colocou hoje. Não é verdade? É através do futebol. Então o futebol também é uma ferramenta de conexão. Sim, muito, verdade. Entendeu? Com certeza, mano. E Deus foi arrancando de mim, cara. Tudo aquilo que eu achava que era pra mim, mas não é. Então, tipo, 5 aninhos aí que ele já foi meio que te lapidando já pra uma nova história, né? Exatamente. Depois da Alemanha veio durante a pandemia. Então, Exatamente. o corte do cordão umbilical ali. O Exatamente. Thiago e o futebol. Sim. Aí, o que acontece? Eu continuei tentando jogar na várzea, né? Só que futebol não era mais pra mim. Então, assim, a gente vai conversando, vai chegar nessa etapa, mas eu tive que fazer uma escolha. E eu fiz uma escolha. Mas é que nem eu falei lá do cordão umbilical, como é que foi essa despedida assim, mano? Você falou, meu, Cara, futebol não é mais pra mim, igual você disse. exatamente. 2022 foi um ano muito difícil na minha vida, né? E 2022 foi onde eu me despedi do futebol mesmo, né? Só que assim, em 2021 a gente não tem como desvincular porque faz parte desse processo. Então o que aconteceu? 2021 foi quando Deus me deu a oportunidade de estar a primeira vez dentro de um presídio para levar a palavra dele. Foi um presídio feminino em Santana, dia 12 de dezembro de 2021. Foi a primeira oportunidade. Foi a primeira É oportunidade. isso aí que eu queria entrar. Através do meu irmão Cláudio, da igreja, na comunidade da Graça em Guarulhos. Foi nesse meio, tudo no paralelo. Exatamente. Você não conseguindo voltar pra Alemanha, Isso. você já ali nos pés do Senhor, já em oração, tentando entender algumas coisas. Aí agora, já que você entrou, pessoal, o Thiago, até hoje, ele prega dentro dos presídios, né, meu irmão? Isso. Como que surgiu, então? Foi assim, o irmão Cláudio te lançou o convite, como é que foi? Isso foi num culto de domingo. E já fica em paralelo já da despedida do Thiago no futebol, entende? Isso. Foi num culto, num domingo, pastor Fernando, da comunidade da Graça em Guarulhos, um abraço, meu irmão, amo sua vida. Ele ministrou sobre uma palavra que falava de escolhas, o poder da escolha. O poder das escolhas. Aquilo ficou martelando na minha mente. E ele foi tão usado por Deus aquele dia que aquela frase remeteu à minha história, desde Itaquaquecetuba até aquele exato momento, passou um filme. Porque o que eu fiz muitas vezes na minha vida que me trouxe consequências foi as escolhas que eu fiz.
E Deus, ele é tão cirúrgico nos propósitos dele na nossa vida, que ele faz a gente entender aquele quebra-cabeça que foi jogado as peças nas nossas mãos durante ao longo dos anos. Então o quebra-cabeça ele começa a se formar. E passou pela minha cabeça, imagina se eu pudesse levar o meu testemunho dentro dos presídios, sabe? E eu comentei com o pastor. Meu pastor, ele é um cara muito dinâmico. Você tem coragem, Thiago? Eu falei, se Deus colocou no meu coração, ele, tá bom, eu vou te apresentar o irmão aqui. Esse aqui é o Cláudio, ele é diretor-chefe dos presídios do estado de São Paulo. O Cláudio virou pra mim e falou assim, quando que você quer ir? Eu falei, Jesus, calma, não, calma. Então, o que eu entendi ali, a primeira lição, para quem está disposto, tem obra. Filho de Deus parado não está no centro da vontade de Deus. Para quem quer servir, tem obra. Então, ele falou, olha, nós temos um programa, né, a qual os presídios abrem as portas para serviços voluntários, inclusive palestras. Você quer que eu te insira nesse projeto? Eu falei, claro que eu quero. E isso eu estava jogando futebol ainda, né? Então, de 2021 para 2022 foi onde eu estava tentando encaixar as últimas peças desse quebra-cabeça. Mas eu estava tentando encaixar com a força do meu braço. Então eu não ia encaixar nunca, irmão. Não ia encaixar nunca. Então, assim, eu entendi ali um chamado de Deus para eu estar mais próximo. Tiago, você tem que estar próximo de mim, por isso que você não vai decifrar esse livro. Então, 2022 foi um ano difícil, eu ainda pregando, e eu me despedi do futebol literalmente no ano de 2022, campeão pelo time do Águias de Ouro, a especial de Ribeirão Pires, né? Tendo uma participação efetiva tal. E o que acontece? Naquela época, Deus estava desfazendo muitas coisas que foram construídas de formas erradas e que eu não entendia. Então o que aconteceu? Eu fui campeão e falei, a partir de hoje eu não jogo mais futebol. Ali, irmão, sendo campeão, invicto, medalha, troféu. E foi um momento onde o diretor do time falou assim, Thiago, hoje a pré-eleição do time é sua. Você vai falar com os caras, você tem o dom de fala, pode falar do seu Deus, eu quero a vitória. Então quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque o cara não era cristão, mas ele reconheceu, irmão, o quanto é precioso a nossa conduta como filhos de Deus. Entendeu, meu mano? Então a gente foi campeão. E mais uma vez eu falei assim, eu sou capaz de fazer o que você quiser, cara, mas o que eu tenho pra você é tão precioso que eu não posso mais deixar você tomar suas decisões sozinho. Eu entendo isso como o pai do Pedro. Tá ligado, irmão? Então foi algo muito forte. Então em 2022 foi onde eu encerrei a minha participação no futebol, mas foi onde começou a minha luta contra a depressão. Aí já é uma outra parte. Gente, vocês não têm noção como é que tá esse ambiente aqui. Eu olho pro Thiago, vejo ele com essa emoção aqui, os olhos lacrimejando, ele já entrando nessa história dele, meu irmão. Vocês estão entendendo? A gente tinha um adolescente, um jovem adulto, traficante no mundo do crime. E hoje a gente já tá falando de um Thiago que prega dentro dos presídios. Vocês estão entendendo a história desse homem aqui? Glória. Vocês estão entendendo o tamanho do que Deus fez e faz na vida do Thiago até hoje? Eu quero deixar enfatizado isso, gente. Olha como Deus transforma nossas vidas, entende? Esse aqui é um testemunho vivo, milagre palpável, igual eu digo. Thiago é um milagre palpável. Ele está começando a contar de como Deus colocou ele dentro de um mundo que ele fazia parte, mas não faz mais. E através da vida dele já estava pregando para pessoas que muitas outras nem querem chegar perto. Vocês estão entendendo do tamanho que é esse Deus? Então, meu irmão, Deus é maravilhoso. Você já, em 2022, Thiagão já pregando dentro dos presídios. Sim, desde 2021. Desde 2021 você já estava pregando dentro dos presídios. Sim. E quando veio 2022, aí começa a entrar do Thiago transformado, aquele irmão que se converteu.
aquele irmão que se entregou pro Senhor e passou pelo futebol profissional na Alemanha, outra cultura, e Deus já começou a lapidar, já tirando ele desse mundo, quando ele entendeu que o esporte, futebol, não era mais aquilo que Deus queria pra ele. Aí veio a depressão, meu irmão. Como que foi passar por isso? Eita Deus. Foi bem difícil. Porque até o momento, a depressão pra mim era coisa de gente fresca. Só que ela existe, né? Cheguei a pesar 76 quilos. Meu Deus. Jogando futebol, meu peso dela era 82. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. E assim, eu lembro que eu olhava pro Pedro e o Pedro me dando força para eu superar aquele momento. Porque a gente morou sozinho, eu fiquei sozinho com ele, né? Então, eu não conseguia achar saída. Pra mim era o fim de tudo, sabe? Mas Deus se fez presente naquele momento, porque, tipo assim, eu falei, meu, eu preciso sair dessa situação. Porque eu lembrei daquilo que eu pedi pra Deus antes de ir pra Alemanha. Aliás, depois de voltar da Alemanha. Não ter conseguido voltar pro futebol profissional, eu lembrei que eu tinha dito pra Deus que seja feita a sua vontade. Então, a partir do momento que eu falei aquilo, eu entendi, se isso está acontecendo, é da vontade de Deus também. Ele permitiu que eu passasse por aquilo. Porque na passagem de Moisés, a palavra deixa muito claro que Jesus permitiu que o coração do faraó se endurecesse. Entendeu? Porque Deus tinha o poder de quebrantar o coração dele, mano. E ele vê os milagres que Moisés estava mostrando para ele ali claramente. Mas Deus permitiu, porque tinha um processo, algo a acontecer. Um povo tinha que ser liberto. E ali naquele momento, Deus estava querendo me libertar de algo que me afastava dele. Mas que eu achava que era tudo na minha vida. Só que quando a gente está morno, a gente não tem essa percepção. Então eu falei, Senhor, eu preciso de alguma coisa, me tira dessa situação, meu filho precisa de mim, eu não aguento mais, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, sabe? E eu vi o amor de Deus através dos irmãos. Os irmãos de igreja orando, intercedendo, sabe? Indo me buscar na porta de casa, me levando para a igreja, Thiago, suporte, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu orava, eu jejuava, eu subi no monte. Só que como filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus, aquele que conhece o Deus do amor, mas também conhece o Deus que é fogo consumidor. Assim como fala em Mateus 3,10. O machado da justiça está pronto para cortar toda árvore que não produz bom fruto. Deus não me chamou para ser um fruto ruim. Deus não nos chamou para ser um fruto ruim. Nós somos sal e luz da terra, então ele estava tirando de mim tudo aquilo que precisava ser tirado, inclusive a idolatria. E para entender isso, só se você tiver de bruxo. Então eu falei, Senhor, me dá uma ferramenta, me dá algo, sabe, eu preciso sair dessa situação. E ali Deus já estava trabalhando, eu estava lapidando. Que processo doloroso, irmão. Você já viu como eles fazem o azeite? É tipo, algumas azeitonas, os caras torcendo um pano, moendo e caía uma gota. Deus ali estava extraindo azeite, mano. Eu vou tirar o azeite de você. E Deus usava as pessoas para falar comigo, vai ser o processo mais doloroso da sua vida. Mas hoje, sabe o que eu entendo? Que as nossas melhores versões virão depois das nossas maiores dores. Não é à toa que Deus levou Jesus para o deserto. Mano. Se ele não tivesse passado pelo deserto, como que ele ia fazer tudo o que ele fez? Cara? Você entendeu? É isso, cara. É isso que se trata. Então, entrando um pouco nessa pauta. Servir a Jesus, estar no centro da vontade de Deus, é igual a academia. Você só cresce quando está sentindo dor. Então aquela dor me fez crescer, me fez olhar a vida de outra forma. Entendeu? Foi maravilhoso. Hoje eu entendo que foi necessário passar por aquilo. E nesse meio termo, o Pedro também sentiu, né, mano? O Pedro também teve depressão, né? O Pedro também. A maior dificuldade do Pedro é porque a criança, né? Então que a palavra fala que a gente tem que ter inocência, a pureza de uma criança.
assim, o Pedro, ele estava tão preocupado comigo que ele me dava força. Olha isso, gente. Desculpa, irmão, quantos anos o Pedro tem hoje? Hoje ele tem 11 anos. Uma criança de 11 anos, vai. Na época 10, Na 9, época 10 anos. 9 para 10 anos. Querendo, como sempre, vocês perceberam essa troca que eles têm, essa união que eles têm, a conexão que eles têm. Dando força pro pai, o Pedro tomou a dor pra ele. Olha isso, gente. Exatamente. É muito amor, irmão. Só que Aí isso... ele foi passando os processos junto com você. Exatamente. Só que isso, na idade dele, é algo que poderia frustrar ele. E o Pedro, de criança espontânea, feliz, alegre, ele passou a ficar quietinho, nos cantos, sabe? Ele andava sempre cabisbaixo. E o Pedro não é isso. O Pedro é alegria. Você olha pro Pedro, ele é simpático, ele reflete a luz do Espírito Santo. Segue ele no Instagram pra você ver. Amém. Vou colocar a roupa do Pedrão aqui. Ele é maravilhoso, ele fala com discernimento da palavra de Deus. Por isso que eu falo que ele salvou minha vida. Lindo, mano. Ele salvou a minha vida, cara. Ele salvou a minha vida. Então, assim, isso é uma forma que poderia traumatizar ele. Então, era uma forma diferente dele estar se deprimindo, porque a força tinha que vir de mim, o sacerdote da casa. Mas não. Deus usou a vida do Pedro para me fortalecer. Então, ele estava ficando cansado de me ver naquela situação e começou a sofrer junto comigo. Chorava, não dormia. Ixi, quantas vezes eu dormi com ele fazendo cafuné na minha cabeça? Você entendeu? Então foi muito difícil para ele também, porque o meu sonho, e o que é o sonho do Pedro, foi sempre ter a nossa família. Sabe, ser rico de coisas que o dinheiro não compra, que é o que é totalmente passado de forma equivocada hoje em dia, né? E hoje a gente tem isso, mas eu sei cultivar o que eu tenho hoje por conta do que eu passei lá atrás. Oh, entendeu? Entendi. Meu Deus do céu, gente. Eu falei pra vocês. Vocês não pegaram a visão desse homem aqui, pelo amor de Deus. Deus é bom. Deus é bom. E a gente vai chegar agora nesse momento de outra transformação. Que vocês estão vendo que a gente já tem aqui o Thiagão transformado. Amém. Que quero que você conte aqui, irmão, porque a gente não pode também deixar de testemunhar, porque você me falou algo também nas nossas conversas, nesse vínculo que a gente está criando nos últimos meses, que Deus, na sua última pregação dentro do presídio, te revelou muita coisa. Eu quero que você conte, que você falou que na última pregação que você teve dentro dos presídios, Deus te revelou algo grandioso, assim, que você sentiu ali naquela sua última pregação, que você cita isso. E além disso, eu quero que, antes disso, na verdade, eu quero que você conte, irmão, assim, se isso não foi um momento que te marcou bastante nessas suas ministrações, dessas suas pregações dentro dos presídios, se não foi isso nessa sua última, o que te chamou muita atenção dentro daquele ambiente lá, sabe? Assim, a princípio eu fui muito questionado, até mesmo julgado por conta disso. Porque os comentários eram, você tem que pregar para quem tá na rua. O cara matou, o cara roubou, o cara fez tudo, agora aceitou Jesus. Só que quando a gente fala de libertação, de mudança de mente, cara, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, existem homens que estão lá dentro que estão mais libertos do que muitas pessoas aqui fora. A prisão física é só um detalhe para quem se entrega para Deus verdadeiramente. Então, assim, Deus me deu dons espirituais, cara. Deus me deu dons espirituais. A espiritualidade da pessoa tá tão deformada que isso reflete no físico, sabe? E eu sempre orei, eu falei, Senhor, eu já preguei para 300 reclusos, todos reunidos, num pavilhão. Já teve outras situações de eu estar com o cara dentro da cela, sentado com ele. Falei, se o Senhor me trouxe, o Senhor vai me guardar, porque Jesus amado. Já fui afrontado dentro do presídio. Já assistiu aquele filme A Espera de um Milagre? Aquele mano gigante, é um cara muito grande e forte. Eu entrei dentro de uma sala de aula e era para os caras do regime fechado, ou seja, são caras que cometeram crimes mais sérios, vamos dizer assim, né? E todos prestando atenção, e o cara gigante, rindo de mim. Só que, irmão, ali eu senti uma presença, era uma afronta espiritual. E eu falo pro Pedro, eu falo pra eles, a gente tem que ser o soldado no jardim, não o jardineiro na guerra.
A gente é cordeiro em casa. Tem lugares que Deus vai exigir da gente o leão que ele exige que a gente seja. Aquele cara me afrontou. Eu falei, irmão, qual que é a graça? Conta pra mim que eu também quero rir. Os outros recursos lá, irmão, o cara veio lá de fora, de graça, não tá cobrando nada, tá contando a história dele, vamos prestar atenção. Então passei por muitos desafios, mas a percepção espiritual que Deus me deu, cara, sabe, foi muito grande, porque eu olhava pros caras assim, eu vi o rosto deles meio... Sabe quando a câmera do celular tá embaçada, você tem que limpar pra focar? Era assim que eu via eles. Só que eu falei, será que isso é coisa da minha cabeça? Eu olhava pra outras pessoas, o rosto delas assim, limpo, nítido como eu te vejo agora. E outros rostos embaçados, e eu comecei a ver isso na rua. Eu comecei a ver isso com familiares, então foi onde eu fiquei desesperado, cara. Sabe? E Deus me voltou pra dentro do presídio, né? Depois eu entender aquele processo de depressão, porque enquanto eu estava no processo, a porta não se abriu para eu levar a palavra dele. Depois que eu entendi o processo, mesmo ainda cicatrizando, ele falou, você vai falar disso que você passou também. A depressão. Então, eu pude falar do futebol. Eu pude falar da minha vida no crime, de um pai criminoso. Eu pude falar da depressão, de tudo que eu passei até aquele momento. Aí é a autoridade, né, Tchau? Que Deus nos dá. Deus nos dá. Ele te deu autoridade pra isso. Porque você Exatamente. vivenciou, você viveu, sofreu. Exato. A cicatriz tá aí, irmão. Exato. Então, aconteceu uma experiência assim que foi inacreditável. Eu tenho as fotos no meu Instagram de algumas oportunidades, né, dentro dos presídios, e teve um cara aleatório que tirou um print, colocou na story dele e me marcou. Aí eu virei e falei assim, eu mexendo no meu Instagram, falei, poxa, quem que é esse cara? Ele me mandou mensagem. Pô, você não vai lembrar de mim e tal, eu sou do CDP de Santo André, Centro de Detenção Provisória. E aí ele falou assim, você tá vendo aquele cara ali no canto? Você tá em pé pregando, tá vendo aquele cara ali no canto? Eu falei, sim, sou eu. Hoje eu tô na rua, irmão, e tô indo pro culto. Irmão, falei, Senhor, pode mandar todos os desertos que você quiser. Se você estiver comigo, eu enfrento todos. Tá, ali tudo fez sentido, irmão. Tudo fez sentido. Ele, obrigado por tudo que você falou naquele dia. E todas as vezes que eu pregava, o cara mais embaçado, sabe? Porque dentro dos presídios tem um cara que é o mais, né, importante ali dentro do pátio. E são conhecedores da palavra, viu? Porque muitos deles têm mãe pastora, pai pastor, né, avós pastoras. Então aquele cara que chega lá e não está de fato direcionado pelo Espírito Santo, ele é envergonhado. Então eles ficam meio que te observando para ver se aquilo que você está falando realmente é o agir de Deus. Eles estão aptos a ouvir, só que eles querem sentir de fato que é Deus te usando. Então já vi o cara mais perigoso do pátio, irmão, cair de joelho, chorar, ora por mim. Sabe, irmão? Olha o poder de Deus, velho. Coisa que era para durar 40 minutos, eu ia passar o dia inteiro dentro do presídio. E eu esquecer que eu estava ali dentro. Sim, você tem noção? Falando abertamente, a gente vive uma guerra espiritual. A gente vive uma guerra espiritual. E o meu pastor falou assim, ora por você e pelos seus, porque você está tirando a comida da boca do inimigo. É isso. Você declarou foda. guerra contra ele. Então, tipo assim, você resgatar uma vida ali, irmão, não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Então, a mão de Deus, cara, sobre a minha vida. Então, sabe, Deus me dava ali no momento o dom de revelação, sabe, justamente para quebrar esse paradigma que o mundo do crime implanta na mente dessa rapaziada, tá ligado? Você não pode mostrar suas emoções, você não pode chorar, você tem que ser durão. E no mundo de Deus, o homem mais forte é aquele que chora, que rasga o seu coração, assim como Davi fez. Tira tudo de mim, só não me tira a sua presença. Então Deus usava o dom da revelação para eu quebrantar aquele cara e ele entregar a vida para Jesus. Irmão, virava um culto, a gente louvava, a gente se abraçava, os caras me beijavam, falavam, mano, eu quero te trombar na rua. Sabe, virava assim, os carcereiros ficavam, mano,
Eu nunca vi isso. Então, eu chorava. Eu falei, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno, sabe? Mas o poder de Deus, cara, a gente não entende. E, assim, ver essas vidas transformadas, irmão, sabe? Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para ser uma ferramenta precisa nas mãos de Deus. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Então a gente tem que ser uma ferramenta precisa. Forjada no fogo, tá ligado, irmão? Deus, irmão. E, mano, não é qualquer um, não, irmão. É Que difícil. entende essa identidade, assim, que entende esse propósito, o seu chamado, e vai, mano, nessa coragem. Isso aí é pra gente ter essa percepção através da vida do Thiago e tentar a nossa vida assim. Pode perguntar pra qualquer um que você tem ao seu redor aí. Pode ter, assim, o dom que o Thiago tem, mas a maioria, meu irmão, ousa dizer, não tem essa coragem que você tem de ir lá dentro, tirar mesmo o alimento da boca do inimigo mesmo, Sim. igual você tá compartilhando pra gente, enfrentar de cara, assim, de frente, Sim. uma situação dessa, meu irmão. Parabéns, mano. Que trabalho, que projeto lindo, velho. Amém, amém. Eu ensino isso pro meu filho. Nós somos soldados do exército de elite de Cristo. Porque o diabo, ele é afrontoso. Então a gente, como homem de Deus, como mulher de Deus, a gente também tem que se posicionar, cara. Sabe, a gente tem que estar inserido, a gente tem que entender de economia, de política, porque Apocalipse nos alerta que o diabo ele vai vir por todos os lados. Então é nossa obrigação se posicionar. A gente é cristão, mas nós não somos tolos e nem bobos. Entendeu? Então a gente tem que declarar guerra sim, irmão, porque o Deus que ajudou Davi, o Deus que tornou José governador, o Deus que usou Moisés para libertar um povo, vai nos usar para marcar nossa geração, irmão. Amém. Tá declarado, tá Em gravado. nome de Jesus. Meu irmão, aí então, na última que gravou no meu coração, pode compartilhar, ó, nessa última pregação, uma revelação que teve ali, a gente Irmão, que a finalizar. gente conversou tanta coisa. Aí você falou que na última pregação, Deus te revelou, com isso que você compartilhou, Deus te mostrou muitas revelações. Na última vez que você foi pregar dentro do presídio, você lembra? Sim, a última vez que eu preguei foi no presídio, no CDP de São Bernardo do Campo, né? E, cara, aquele dia, eu lembro que teve uma situação que o Cláudio me encontrou. Eu não sei se foi essa que eu compartilhei com você, porque são tantas coisas que Deus fez, cara. Mas eu lembro que o Cláudio falou pra mim, o Cláudio foi o irmão que me colocou dentro dessas oportunidades. Ele falou assim, agora você tá pronto de verdade. Não sei se foi isso que eu compartilhei com você. Não, você falou, irmão, teve na última pregação que eu Ai, tive, meu teve a Deus do revelação. Uma revelação bem, bem top, mano. Aí ele falou, depois te conto. Aí você tá dando uma Eu oportunidade. ainda não te contei. Você não me contou. Eu tô abrindo esse espaço pro nossos sonhadores, pro nosso telespectador mistério, aqui, né? Mas eu lembro, conhecer junto comigo. o Cláudio falou pra mim assim, agora você tá pronto de fato, pro que Deus tem pra derramar na sua vida. Então, eu lembro que ele fala assim, o Cláudio, ele virou pra mim e falou assim, eu vejo nitidamente você em cima de um púlpito. Eu vejo você pregando. Eu vejo uma esposa, ali te acompanha uma mulher submissa, né? Explicar a submissão, porque assim, é a mulher que tá ali no apoio da sua missão, submissão. E o seu filho vai ser um atleta, cara. Seu filho vai ser um atleta. E foi tudo aquilo que eu sempre sonhei. No final das contas, sabe por que eu acho que isso está acontecendo, irmão? Isso aqui agora. Porque o que nos motiva, o que nos leva a cumprir o propósito é os sonhos que nós temos. A gente sonha, Deus dá as ferramentas. O acontecer é com a gente. É igual ouvir aquele cara no telefone. Só depende de você. Entendeu? Então hoje, para mim, prosperidade de verdade, é importante dinheiro? É importante, né? Você dá boas condições para sua família. Porque para mim prosperidade é isso, você ir bem em todas as áreas. Mas o significado de prosperidade para mim é estar no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia fala em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí você entrou lá, quando você entrou com essa palavra já do Cláudio, aí Deus... Irmão, eu posso falar uma coisa? Eu fui grandão. Eu fui gigante. Falei,
toda a ferramenta do inimigo, toda a contenda hoje vai ser rasgada, toda a corrente vai ser quebrada. E hoje eu saio com pelo menos umas 5 vidas salvas daqui de dentro. Hoje vai virar vigília. E fui pronto pra guerra, irmão, e foi gostoso, sabe? Eu saí de lá cansado fisicamente, assim, sabe? Mas eu saí de lá com uma sensação de que Deus, obrigado por tudo que o Senhor permitiu que eu passasse. Muito obrigado. E tem muito mais. Deus tem muito mais. Muito, muito mais. Tem, nossa, que lindo. Eita, mano. Meu irmão, agora partindo depois dessa sua nova transformação, Thiagão de hoje. Hoje você Thiagão é empreendedor, é um homem dos negócios, né, meu irmão? Sim. Hoje você tem, conta aí o que você faz hoje no seu mundo corporativo, até chegar num ponto crucial dessa nova transformação, do novo Thiago hoje, Sim. que é dentro do esporte, só que uma outra outro parte. foco. Vocês estão percebendo o tamanho da criança aqui, né? Então você já imagina o que eu tô falando. Você lembra aqui. como eu era magrinho, irmão? Irmão, ele é magrinho, mas sempre foi bem, tá? Mas hoje ele tá animado, irmão. Era magrinho mesmo, irmão. Magrinho. Então me conta hoje, irmão, como é que tá esse mundo dos seus negócios aí, com a gente? Assim, eu tenho alguns empreendimentos, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma empresa que trabalha com higienização, sofá, colchão, né? Através de um amigo precioso, eu não posso deixar de citar esse cara, o Rafael, um irmão em Cristo precioso. Esse é um cara temente a Deus. Ele me ensinou tudo que eu sei nesse ramo. Já amei ele por um nome. Sou do meu primeiro filho. E Então, é um assim, homem forte. Rafa, amo sua vida. Aí, Você foi Rafa, bênção na minha vida. E o Rafa, ele me ensinou tudo que eu sei nesse segmento. E é um ramo interessante. Então, eu também faço compras, revendo, né? Automóvel, aparelhos eletrônicos, enfim. é um homem velho. Hoje é um homem. Vocês estão entendendo a transformação desse homem? Hoje é um cara. Mundo do corporativo, de negócio, um homem que prospera, só que conectado ao Com o principal. Pai. O segredo é esse para dar certo, gente. Tudo que vocês fizerem, faça como se fosse para Deus. E, gente, agora entrando pra partindo pro final aqui, o Thiagão me compartilhou, irmão, academia, esse esporte salvou a minha vida, me tirou da depressão, e hoje ele tá dedicado a isso, e uma visão que o Thiago me passou, totalmente distinta do que eu entendia sobre academia. Ele falou, irmão, às vezes a academia hoje é moda hoje treinar, Sim. é um ambiente onde as pessoas traem, um ambiente pecaminoso hoje em alguma parte, claro, não totalmente, né? Sim. Mas se você for ter essa visão natural, é isso mesmo. Infelizmente, algumas pessoas procuram, não Exato. todas. Generalizando, lógico. Só que o Thiago falou, irmão, hoje eu tô usando a academia, como transformou um instrumento que transformou a minha vida. Hoje eu quero, através da minha, como ele faz já há muitos anos, levar esse esporte para mudar a vida de outras pessoas, através do Sim. treino, irmão. E Sim. ele me passou uma visão totalmente distinta das pessoas. Pra mudar a vida das pessoas, na verdade. Conta pra gente como tá sendo, meu irmão, esse projeto que Deus tá colocando no seu coração, Sim. de treinos, petrofia, de alimentação, tudo. O Thiago hoje virou bodybuilding, posso falar isso? Amei! Quem sabe, né? Quem sabe? Assim, cara, eu sempre fui um cara muito ativo. Quando eu decidi parar com o futebol, eu queria que Deus me desse algo. Isso hoje que eu vivo é a resposta de oração. Eu falei, Senhor, eu quero algo que me transforme, mas que me deixe conectado a você. Longe de você eu não quero ficar mais. Eu não posso mais. E eu comecei a fazer academia. Cara, quantas vezes eu fiz supino chorando? O Espírito Santo falando comigo enquanto eu treinava, porque a academia ela me deu uma percepção diante da dificuldade que eu enfrentei. Eu entrei lá para tentar tampar com músculo os buracos que me deixaram. Só que o que acontece? A academia, o meu resultado depende de mim. Então eu parei de olhar para o que fizeram para mim e comecei a olhar para mim. Então Deus me fez ter a percepção de que os músculos que você quer não é só para cobrir os buracos que deixaram em você, mas os que você também fez. Ou não? Entende? Então a academia me fez parar e olhar para mim. Eu fui machucado, mas eu também machuquei.
porque eu não sou perfeito. Essa é a percepção que Deus quer que a gente tenha também. Entende? Então, assim, irmão, eu comecei a treinar, e quanto mais eu treinava, mais eu me sentia melhor, sabe? O Espírito Santo falando comigo, sabe? É como se eu sentisse o Espírito Santo. Mais uma! Você consegue, sabe? Eu comecei a ter essa visão clínica espiritual dentro da academia, porque eu entrei para ficar forte fisicamente, mas saí com o meu mental e com a minha fé ainda mais forte. É isso, gente. Porque foi resposta de oração. Eu falei, Senhor, eu quero algo que me transforme, mas que me deixe conectado com você. E é isso que você tá transmitindo para os demais. Exatamente. Porque compartilha isso que você fala, as pessoas quando chegam, você não pode parar. Irmão, já tô tendo, você tá me incentivando. Quantas mensagens, cara. Você conseguiu colocar o lado espiritual dentro dos treinos. Exato. E mudar a percepção das pessoas, da visão que elas têm sobre a academia. Exatamente. Que loucura. Porque assim, a gente vive numa era que tá na moda, sabe? Mérito de quem abriu esse mercado no Brasil, os grandes competidores, os grandes fisiculturistas. Só que as pessoas, cara, elas estão atropelando o processo. É outra coisa que a academia tem totalmente a ver com o reino. Você tem que respeitar o processo. Rapaz, entra na academia, carnaval, as épocas festivas, ou na academia bomba. Passou as épocas festivas, então o reflexo a academia é um reflexo de como a nossa sociedade tem vivido. Querem resultado rápido a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito. É onde os caras começam a se envenenar e acabam prejudicando o que era para ser o oposto, prejudicando a saúde. O cara entrou para ganhar saúde e prejudicou a saúde dele. Então a academia ela me ensinou a também a respeitar os processos. Me ensinou a entender que sem dor não há crescimento. No momento de peleja, muitos desistem. Na academia, a maioria faz até 10. Chegou na 10ª queima, para. Irmão, você está evoluindo quando o seu músculo começa a queimar. Está rompendo as fibras, você está gerando estímulo, oxigênio, sangue percorrendo. Na vida cristã é a mesma coisa. Quando começa a ficar difícil, as pessoas já começam a questionar Deus, já começam a se questionar, já começam a perguntar se é isso que Deus quer para elas começam a pôr em xeque a própria identidade delas. E a academia me trouxe essa percepção por conta de tudo que eu passei. Então a academia, ela é sim, meu irmão, um instrumento de salvação. Porque é bíblico, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Você com a saúde boa, você vai poder dar mais atenção para sua mulher, vai poder viver mais anos de vida saudáveis ao lado da sua mulher. Seus filhos vão olhar para você, eu quero ser igual meu pai. Ele se cuida, olha como ele trata minha mãe. É bíblico isso. É bíblico. Então, é possível sim você inserir a vida com Cristo dentro da academia. Porque estão ligados uma coisa com outra, como tudo na vida. Mas a academia me trouxe essa percepção, porque a minha mulher hoje ela fala, cara, você tá sensacional. Mas eu vejo a luz do Espírito Santo em você. Porque assim, a academia, assim como outros lugares, é um ambiente que pode te corromper. Mas Deus nos chamou para estar nos piores lugares, na visão espiritual, né? Nos lugares que as pessoas mais precisam. Então eu quero sim levar a palavra de Deus dentro da academia. Mostrar para as pessoas que, tipo assim, cara, isso aqui pode te salvar. Maravilhoso, mano. Meu pré-treino é a palavra. Top, meu irmão. Top. E até a sua alimentação. Eu vejo pro Thiago, pelo amor de Deus, café da manhã, 50 mil lobos. Meu Deus, é tudo isso, né, meu irmão? Fez parte do seu processo de... Sim. É como eu falo, tá tudo muito interligado. O que a gente consome é o que nos transforma. Assim como a palavra. Esse é um projeto que você pretende levar, irmão. Eu vou levar. Você vai levar. Vou levar. Você quer mesmo montar e eu tenho meu sonho de ter a minha academia, sabe? Uma academia voltada assim para Cristo, onde as pessoas vão lá, exercitam seus corpos, exercitam suas mentes, exercitam sua fé. Através dessa mentalidade. Através dessa mentalidade, cara. Compartilhou aqui. Exatamente. Então, você tem esse sonho. Eu tenho esse sonho. Ele vai acontecer, meu irmão. Amém, em nome de Jesus. Por isso, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Amém. Meu irmão, e agora eu quero falar de uma pessoa que é muito especial na sua vida hoje. Você vai fazer eu chorar de novo. Não tem como, né? Não falar hoje de Thiago e não falar da Isabela. Sim. Isabela é uma grande profissional do esporte
só que do voleibol. Sim. Ela hoje é uma das referências hoje nacional, o time de Sorocaba. Meu irmão, como que foi você e a Isa, esse encontro de vocês? Como que começou? Eu quero que você conte pra gente. A Isa foi resposta de oração. Eu acho que para o homem cumprir a sua missão em Deus, ele precisa ter a mulher que edifica o lar. E Deus me mandou essa mulher, cara. Te amo. Que bênção. A Isabela é uma bênção na minha vida. Então, assim, a gente se conheceu porque nós tínhamos amigos em comum, né? Só que houve um cuidado espiritual, cara. Porque ela também passou por muitas dificuldades na vida dela. Dificuldades emocionais, em relacionamento. Então, assim como ela orava, eu orava também. E Deus juntou os nossos, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E Ele uniu nossos propósitos. Sabe? Então, a Isabela, ela veio num momento crucial, né? Cara, o que essa mulher faz por mim? Ela é meu suporte. Eu não teria chegado nessa versão sem ela. É isso que você quer? Então a gente vai fazer. Você tem que comer quantas calorias de manhã você tem que comer? De tarde a gente vai fazer marmita, eu levanto mais cedo, a gente vai cozinhar. Cara, eu sou isso por conta da mulher que Deus me deu. Então ela veio num momento crucial da minha vida e a gente sempre se respeitou muito. A gente orou muito. E eu conheci ela assim, eu tive um contato com ela visualmente a primeira vez numa célula. Porque ela estava em São Paulo com o time que ela jogava na época, o Blumenau. E através de alguns amigos, ela falou para uma amiga dela, falou assim, pô, eu precisava de alguém aqui para fazer uma célula. Pô, Thiagão. Sabe, então eu fui lá, fiz a célula. Foi uma bênção. E a partir de lá a gente começou, a partir daquele momento, nós começamos a conversar. E sabe o que foi mais interessante, mano? Todas as nossas conversas, Deus era o centro. Aí, até que um dia, ela acordou e falou assim, eu sonhei que a gente casava, se vira. Ela falou desse jeito. Eu falei, amém. Se Deus usou, se Deus está usando você para falar isso, lindo. Só que é o seguinte, vai ser desse jeito. Que eu não quero mais viver o que eu já vivi um dia. Agora eu quero tudo no centro da vontade de Deus. Irmão, nós enfrentamos muitas coisas. Muitas coisas, porque a Isabela é uma figura pública. Né? Tem uma história linda no voleibol. Campeã mundial, enfim, você vai ter a oportunidade de conversar com ela. A gente vai trazer muito da Isabela pra você, né, mano? É uma história muito boa. Enfim, então nós fomos julgados, fomos criticados, fomos desrespeitados. Mas o que nós ouvimos das nossas lideranças espirituais, principalmente em oração, era que o justo não se justifica. A justiça de Deus vai ser feita. E Ele fez e continua fazendo. Nossa. Então, assim, eu tenho certeza que Deus vai honrar muito a minha mulher ainda, no voleibol, em tudo que ela fizer. Mas, cara, ela é a mulher sábia que edifica o meu lar. Ela é maravilhosa. Eu sou suspeito de falar porque eu amo ela. Ela já tá jogando. Inclusive, a gente daqui a pouco tá vendo ela em quadra. Exatamente. Pelo time do Renasce Sorocaba. E que tem tudo a ver com ela, porque foi o clube que fez ela renascer. Que lindo, velho. Que lindo. E a Isa tá trazendo ali, ela não só tá junto ali, renascendo com o Sorocaba, mas como está sendo a referência dentro do time, né, irmão? A gente vai trazer mais da Isa pra você. Deixa uma mensagem pra ela, irmão. Deixa uma mensagem pra sua esposa, meu irmão, como se ela estivesse aqui na sua frente. Amém. Amor, obrigado pela mulher maravilhosa que você é. Por tudo que você fez e faz por mim. É uma honra e um privilégio poder viver ao seu lado. E que as vontades de Deus se cumpram nas nossas vidas. Eu amo você demais. Obrigado por tudo. Um cara grandão desse, né? Todo meloso assim, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, agora partindo pro final, que nosso carro-chefe no NDS aí nas quatro paredes, é o que a gente aborda as pessoas na rua perguntando, que eu vou te perguntar agora pra gente finalizar. Você já contou alguns sonhos aqui, eu vou deixar você com duas perguntas. Você já contou alguns sonhos que você já realizou? Que é uma das que a gente faz, mas eu quero que você conte pra gente, meu irmão. Seu maior sonho hoje, mano. Qual é o seu maior sonho que vem assim na sua mente? Fala, mano, que você possa compartilhar com a gente. Qual é o seu maior sonho hoje, meu irmão?
Meu maior sonho é ver. O meu maior sonho, depois de tudo que a gente passou, eu e o Pedro, não tem como eu não falar do meu maior sonho e não conectar o Pedro. Mas meu maior sonho é ver os meus netos servindo ao Senhor. Porque aí eu sei que o meu propósito na vida do meu filho foi cumprido. Ah, Eu acho que depois que eu ver isso, irmão, Deus pode me recolher. Ver os meus netos servindo. é isso aí. Glória a Deus. Deus. Agora, para finalizar, quero que você olhe mais uma vez para frente daquelas câmeras e fale uma motivação para as pessoas. Por que elas nunca devem deixar de sonhar? Sobe seu coração, meu irmão. A gente nunca deve deixar de sonhar, porque o sonho, ele vai tirar a gente da situação que a gente está. A gente tem que estar disposto a pagar o preço. A gente tem que ter os nossos pés no chão. Mas se Deus permitiu que esse sonho chegasse no seu coração, é porque Ele quer que esse sonho se cumpra. Então, sonhar também é você servir a Deus. Sonhar também faz parte do propósito de Deus. Então, sonha, porque você sonhando, você já está sendo amado, né? E além de ser amado, você já está ali no centro da vontade de Deus. Sonhar faz parte do projeto. Sonhar é de Deus. Sonhar é necessário. E acredite, você realiza. Se Olha realiza. o sonho que se realizou aqui. Amém. Através desse milagre palpável. Meu irmão, é isso. Muito obrigado. Eu Obrigado quero a só visão. te dar os parabéns por esse projeto incrível. Obrigado. Que Deus derrame bênçãos e bênçãos na sua vida, na vida da sua esposa, e que esse projeto, irmão, tome uma dimensão assim internacional. Amém? Que o que você está fazendo é lindo, você está dando a oportunidade das pessoas compartilhar histórias, né? E eu tenho certeza que nesse caminho que você está indo, cara, Deus vai derramar bênçãos e bênçãos na sua vida. Amém? Dá um abraço Obrigado, aqui, irmão. Obrigado, irmão. Prazer, viu, Revelo? Tudo de bom. Um abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro especial do MDS Além das Quatro Paredes. Nosso irmão Tiagão Lima. Bênção de Deus. Amém. Vou deixar aqui na descrição o @, dele, o @, da Isa, o @ do Pedro. Sigam eles nas redes sociais. Vocês precisam acompanhar mais as histórias desse homem aqui, que ele tem no dia a dia. Ele tem, você viu, grandes projetos ainda na vida dele. Amém. A gente vai estar juntos sempre. Então, muito obrigado por participarem. E é isso. Um grande beijo e até mais. Deus abençoe. Valeu.